Continuando o nosso ciclo de palestras, nós gostaríamos de convidar a professora titular do Departamento de Botânica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a doutora Cristina Aparecida Gomes Nassar, que atua no monitoramento ambiental e de bioindicadores, avaliando a relação entre as macroalgas marinhas e a poluição. A professora Cristina Nassar vai dar a palestra sobre cogumelos do mítico ao científico. Era suspense. Olá, gente. De cara, né, já me arrasou aqui, né, porque eu começo falando, olha, quem vai falar com vocês agora não entende nada de fungos, tá? Então, legal, obrigada. Foi ótimo. Né? Primeiro, o que eu estou fazendo aqui, gente? Tá, o pessoal só falando de organismos autotróficos, eu venho aqui para falar de fungos, cogumelos. Tá? Pois é, né, uma questão histórica. Né? Os fungos acabaram aqui na botânica. Tá? Tem lá suas razões históricas, né? E não deixa de ser um grupo de organismos extremamente interessantes, né, que fazem parte do nosso dia a dia. Né? Eu acho que de todos aqui, entre as algas e as samambaias, né, os fungos estão mais próximos de nós. Tá? Com certeza, você hoje esbarrou com milhares de espécies de fungos, né? Talvez até tenha comido algum cogumelo ou comido algum alimento embolorado. Eu comi um pão depois que eu percebi que eu olhei assim, está mofado, de mofa, né? Então, ele faz parte do nosso dia a dia. E então, não só na comida, né, como alimento, mas também faz parte de diversos processos industriais que estão no nosso cotidiano. Tá? Especialmente num local como esse. Por exemplo, se você inspirar bem forte, né, você vai, com certeza, levar vários esporos de fungos para casa. Né? Esse é um ambiente com carpete fechado, com ar-condicionado, extremamente propício para os cogumelos, para os fungos. Tá? Vamos lá? Então, eles fazem parte do nosso dia. Esqueci que eu estou aqui. Vamos lá. Quando você pensa em fungo, você pensa em, porque eu falei, cogumelos, mofos, só isso. Queijo, lembraram de queijo. Né? Cerveja, vários produtos, então, que são produzidos a partir do metabolismo dos fungos. Né? Então, vamos conhecer um pouquinho desses fungos. Tá? Outra coisa que ninguém falou, mas que, obviamente, todo mundo pensou, é quando a gente pensa olha, tem até uns risinhos assim. Quando a gente fala em cogumelos, todo mundo lembrou, né, do chazinho de cogumelo. Né? Esses chás, esses cogumelos servidos em grandes banquetes, tá? Eles fazem parte da história da humanidade. O homem sempre se alimentou de cogumelos como um alimento do dia a dia ou como um alimento especial em cerimônias. Tá? Em todas as populações. Isso é muito interessante. Em todas as partes do mundo, os cogumelos fazem parte de cerimônias de celebração religiosa. Muitas vezes são utilizados para aproximar, né, as pessoas dos deuses, né, porque, obviamente, fica bem mais fácil depois de beber um chá de cogumelo. Tá? E a gente sempre fala, são os fungos alucinógenos. Os fungos não causam alucinações. Ninguém vê fantasma depois de ingerir ou um chá ou um cogumelo psicodélico. Tá? O que a gente consegue fazer é ter uma nova percepção da realidade. Me contaram, tá, que você tem assim, você vê as cores mais brilhantes, né, as formas ficam maiores, as cores têm som. Né? Então, assim, é uma experiência, né, diferente. Dizem até que os cogumelos alucinógenos, né, entre aspas, ou psicodélicos, eles ajudaram o homem, né, quando ele desceu da árvore e começou a comer os alimentos que estavam no chão, né, melhorou já a capacidade de raciocínio desses homens primitivos. Né, aquela teoria do macaco chapado. Já ouviram?
Pois é porque muitos desses cogumelos, eles auxiliam a fazer novas conexões neurais. Tá? Então, as pessoas começam... Sabe quando você está assim, com um problema, só vê o problema naquela direção, não tem solução? Tá? Muitos desses cogumelos, no passado, eles foram utilizados utilizado em estudos, em pesquisas, para pessoas com problemas mentais, tá? Porque eles criam novas conexões, as pessoas começam a ver o mundo de forma mais aberta. Tá? Não estou vendendo nenhuma cápsula, nenhum comprimido dessas substâncias, não, mas é uma pesquisa que existiu muito na década de 60, foi abandonada basicamente por preconceito, tá? E hoje em dia está sendo retomada, né? Então, além disso, também, os fungos eles fazem parte do mítico popular. Né? A gente vê, por exemplo, os anéis das fadas em vários gramados. Aqui no caminho para o aeroporto, tem grandes gramados, né? E você consegue ver anel das fadas ali. Né? Então, quem plantou os anéis ali? Ah, as fadas. Será que os duendes auxiliaram elas? Né? Como eu falei, eles são utilizados, os cogumelos são utilizados em todas as partes do planeta, por todas as civilizações. Qualquer civilização que você vai fazer um registro histórico, você vai fazer uma escavação, você vai encontrar alguma coisa lembrando cogumelos. Ou estatuetas, ou pinturas, tá? Ou relevos, porque eles fazem parte mesmo da cultura dessas civilizações. Tá? Muitas vezes, a nossa é que está mais afastado disso, mas se você vai, por exemplo, no México, eles usam direto cogumelos para diversos tipos, de uso, tá? Desde o medicinal, tá? Até para o alimentício e também nas celebrações. Tá? Então, em todo local, você vai encontrar cogumelo, principalmente por quê? Aí a questão, de onde eles surgem? Tá? Em muitas civilizações, em diversas partes do mundo, tá? Chamam os cogumelos de filhos do trovão, filhos da tempestade, tá? Filhos da chuva. Por quê? Eles chegavam num local, num tronco, num solo, olhavam, não tem nada. Depois de uma tempestade, ia lá de novo, o que aparecia? Cogumelos. E melhor ainda, se você ingerisse esses cogumelos, você começava a ter uma nova percepção do mundo. Tá? Então, quem é que deu para o homem aqueles cogumelos mágicos? Tá? Aí esses nomes, né? Filhos dos deuses, da tempestade, sempre essa coisa mística. E isso é interessante, gente, que em várias partes do mundo. Tá? Civilizações que não tiveram contato. Tá? Então, mostrando como os fungos estão aí dispersos na nossa cultura. Tá? Antigamente, né, os fungos, os diversos grupos de fungos estavam muito misturados, principalmente quando a gente tinha ainda aqueles sistemas mais simples de separação dos seres vivos. Tá? Hoje, com as árvores filogenéticas, a gente já sabe que muitos dos grupos, que ainda até têm o nome de fungo, ou micete, né, ou mixomicota, tá? Na verdade, não tem nada a ver com os fungos verdadeiros, que os fungos verdadeiros estariam na linhagem filogenética dos opistocontas. E olha, ó surpresa, muito próximo de quem? Dos animais. Tá? Então, os fungos verdadeiros que estão no reino fungi, tá? Que basicamente são 5 filos, né? Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota e... Todo mundo que fez vegetais aí já esqueceu. Glomeromycota. Tá? Então, esses são os fungos verdadeiros que nós temos hoje em dia nesses reinos. Basicamente, por definição, os fungos são organismos eucariotas, já se diferenciaram como eucariotas, eles nunca foram procariotas. Eucariotas heterotróficos, ou seja, eles não deveriam estar na botânica. Né? Eles podem ser de vida livre, principalmente fazendo o quê? Absorção, né? Ou seja, transformando substâncias complexas em substâncias simples que podem ser absorvidas por outros organismos. Podem ser simbiontes e parasitas. Simbiontes, a gente pode lembrar, né, basicamente, de 2 grupos extremamente importantes, os fungos lichenizados e as micorrizas. Tá? Sem as micorrizas, hoje, certamente, não teríamos a nossa produção
de alimentos que nós temos hoje nos nossos campos. Tá? É um grande avanço o entendimento desse processo, tá, da formação de micorrizas com os vegetais que hoje servem de alimentos para a gente. Eles podem ser desde unicelulares a pluricelulares, microscópicos ou macroscópicos. Tá? Só falando isso, a gente já imagina, nossa, deve ter uma diversidade gigante de formas de reprodução. Tá? Porque, nossa, vai desde unicelulares até os macroscópicos. Vocês sabiam que, que uma espécie de fungo é considerado o maior organismo do planeta, né? Gente, como é que será que esse fungo se reproduz? Deve ser uma forma de reprodução assim, extremamente... O quê? Complexa? Simples? Vamos ver daqui a pouquinho. Ups. Todo fungo é um cogumelo? É uma coisa, a gente tem que começar. Eu estava falando muito de cogumelo, mas, no entanto, a gente sabe que o quê? Nem todo fungo é um cogumelo. Tá? E isso é importante porque nós vamos ter diferentes formas de reprodução, tá, entre esses organismos, que não são cogumelos. Por exemplo, os mofos e bolores, que é bastante comum no nosso dia a dia, tá? Eles são uma forma de fungo, no entanto, eles nunca vão produzir estruturas macroscópicas como a gente está acostumado a ver. Tá? Então, eles têm uma reprodução? Eles se reproduzem sexuadamente ou só assexuadamente? Quem sabe? Quem lembra? Eles fazem os dois. Tem certeza? Na verdade, né? Não. Né? Os bolores, o que a gente considera como bolores, a maior parte deles vai fazer só reprodução assexuada. Tá? Ou seja, vão produzir esporos através da mitose. Tá? Não vai haver produção de gametas. Né? Ou será que todo cogumelo é um fungo? Sim, claro, todo cogumelo é um fungo. Tá? Existe uma diversidade gigantesca de formas, tamanhos, colorações de cogumelos. No Brasil, nós não temos muito essa cultura de sair no campo para coletar cogumelos, tá? Mas isso é muito difundido em outros países. Tá? Como eu falei, nas Américas, por exemplo, no México, a cultura dos cogumelos é muito, muito forte. Tá? E em países europeus também, as pessoas saem normalmente em determinadas épocas do ano para coletar cogumelos. E é importante o quê? Elas conhecerem esses cogumelos. Como eu falei, tem formas bastante diversificadas. E a gente vai pensar assim, tá, então devem ser vários filos que estão aqui. Pior que não. Um único filo pode ter uma diversidade gigante, tá, de formas. Tá certo. Cogumelo, vou dizer para vocês que a reprodução dos fungos, de modo geral, é bem simples, mas eles formam umas estruturas bastante estranhas, né? E que, assim, leva muito para essa nossa palestra. Tem cogumelos que você olha assim, nossa, essa estrutura produtora de espora é assim, o sexo deve ser uma coisa incrível, né? Tem várias formas, tem toda uma ordem dentro dos basidiomicota chamada de ordem de falales, que lembra um falos. Tá? Então, quando às vezes você está andando no campo, você olha uma coisa e fica... Será? Tá? Aí você... tá, um cogumelo da ordem falales. Né? Porque tem umas formas muito assim, específicas, né? Que a gente fica assim, nossa, deve ser uma coisa, a reprodução vai ser muito complexa para dar uma estrutura como essa. Tem, inclusive, um cogumelo, que é esse Phallus indusiatus, ou tem outros nomes também, outras espécies bem parecidas, né, que é chamado de véu de noiva ou chifre fedorento. Diz que esse cogumelo ele fede muito, muito, assim, do tipo insuportável, quando ele cresce no gramado das pessoas. Tá? Acho que não dá nem para ler, meu sem óculos também está difícil. Ele cresce em regiões tropicais, das Américas, do sul da Ásia, África, Austrália. Uma coisa bem interessante que eu estava lendo é que fizeram uma pesquisa em alguns locais e descobriram que existem compostos nesses cogumelos parecidos com hormônios em uma porção volátil do esporo desse fungo que fica nessa região aqui, que é chamada de gleba, tá? Que pode ter algum tipo de semelhança com neurosupressores liberados nos humanos durante as relações sexuais. Gente, dizem que algumas mulheres chegam ao orgasmo quando sentem o cheiro desse fungo. Tá?
Assim, a gente fica, será? Mas dizem que é tão fedorento? Bem, tá? Só para mostrar para vocês que o místico em volta, em torno dos cogumelos, é assim, infinito. Tá? Existe até um estudo científico que foi feito em cima disso. Tá? Você lê assim, você vê buracos até, né? Parece uma rede, de tanto buracos que tem nesse estudo. Mas tem gente que leva a sério. Procura lá no Google que você vai achar esse estudo. E pessoas dizendo que, concordando e outras não. Né? Dizem também que alguns cogumelos eles são afrodisíacos, né? Porque eles são ótimas fontes de acetilcolina, uma substância que é essencial na fase de excitação, principalmente dos homens. Tá? Então, meninos podem comer cogumelos, né, que eles fazem bem. Além de diversas outras propriedades que eles vão ter, obviamente. Né? Mas, assim, poxa, será que o cogumelo é análogo a uma flor? Será que assim, seriam a mesma coisa, teriam a mesma função? Pois é, os fungos eles não vão ter nada parecido como flores. Né? E também não vão copular como os animais. O fungo é um organismo, geralmente, que ocorre em determinado local, apesar ele não é móvel. Tá? O crescimento, ele pode crescer, ele pode até parecer que ele está de alguma forma crescendo, porque à medida que ele cresce, ele vai se expandindo de forma radiada e dá até uma impressão que ele poderia estar se locomovendo, né? Mas isso não acontece. O que nós vemos com mais facilidade dos fungos são o quê? São as estruturas produtoras de esporos. Tá? O fungo investe todas essas formas de cogumelos maravilhosos, diferentes, exóticos, simplesmente para liberar os esporos. Não é ali que acontece a fecundação. Tá? Não é ali que existe troca de gametas. Aquelas estruturas, tá, do tipo cogumelos, basidiomas ou ascomas, vão surgir única e exclusivamente para liberar esporos, produzir e liberar os esporos. Esses esporos vão ser liberados através da dispersão pelo ar, principalmente, tá? Mas também pode ser através de animais passando, através desses cogumelos, ou pela água. E nós temos também alguns fungos que são aquáticos, né, dentre os fungos verdadeiros. E alguns esporos desses fungos eles podem permanecer viáveis por dezenas de anos. Os fungos, como eu falei, então, eles podem produzir seus esporos através da mitose dos seus núcleos. Tá? Nesse caso, os indivíduos que vão ser produzidos vão ser geneticamente idênticos às células, né, dos indivíduos que deram origem a ele. Tá? Como no caso dos bolores. Né? Ou então os esporos podem ser de origem sexuada. Nesse caso, existe uma troca genética não aqui, não no cogumelo, tá? Mas anteriormente à sua produção, à sua formação desse cogumelo. Porque aqui só está produzindo esporos que vão estar sendo liberados ali no ar. Tá? Então, antes disso, é que houve uma fusão de estruturas para dar origem a esse cogumelo. Eles só ocorrem se houver essa fusão. Tá? E todos os esporos, na hora da sua formação, eles vão ser precedidos por meiose. Então, o esporo é sempre a vedete no ciclo de vida dos fungos. É a coisa mais importante. Tá? E o esporo vai dar origem a filamentos. Esses filamentos podem ser septados, tá? Nesse caso, eles serão uninucleados, tá? São as hifas septadas, ou as hifas não septadas, onde não vai haver a separação por células. Então, são geralmente tubos ou filamentos, tá? Multinucleados com várias organelas. Tá? O crescimento dessas hifas é uma coisa que pode ser surpreendente. Tá? Eles fazem algumas previsões. Por exemplo, um micélio de um fungo pode crescer em 24 horas. Quem sabe? Chuta. De um esporo surge um tubo germinativo que vai dar origem a uma hifa. Tá? Em 24 horas, essa hifa pode alcançar qual comprimento? Hã? Não. 1 quilômetro. Tá?
1 quilômetro. Gente, obviamente é o quê? O esporo chegou aqui, pegou uma reta e vamos 1 quilômetro? Óbvio que não. Todo mundo sabe, quando você olha um mofo, né, um bolor, você olha numa lupa, de uma forma mais próxima, você vai ver que parece um novelo. Né? Ele é todo ramificado e todo enroladinho. Tá? É como se a gente fosse desenrolar esse novelo e esticar. Tá? Isso significa, se você estiver sentado no microscópio, olhando um esporo crescendo, você vai conseguir ver ele se alongando, tá? Porque é uma coisa muito rápida. Tá? Não é à toa que a gente chega num determinado local, né, assim como os antigos, do seu jardim, você vai lá no seu gramado, você olha de noite e vê um cogumelo. Você odeia cogumelos. Tá? O que você faz? Com grande satisfação, você vai lá e dá um bico no cogumelo. Tá? Assim, me livrei do cogumelo. No dia seguinte, você chega no seu jardim e olha naquele mesmo local e... Não tem dois, mas pelo menos um cogumelo vai estar lá de novo. Tá? Isso significa o quê? De uma noite para outra, ele conseguiu construir, né, formar uma estrutura macroscópica, é que você está vendo o cogumelo lá, e às vezes necessariamente não é um pequenininho, não, pode ser um de bom tamanho. Tá? Ele produziu aquilo de uma noite para outra. Tal é a velocidade que essas hifas podem se desenvolver. Né? Mas melhor, eu chutei o cogumelo, ele vai desaparecer, nunca mais vou ter cogumelo aqui? Tá? Quando você deu um bico no cogumelo, você matou o fungo? Não. Você matou as estruturas que estão produzindo o cogumelo? Quer dizer, antes do cogumelo surgir, necessariamente precisa haver o quê? A fusão de hifas. Tá? Você destruiu essa formação, essa reprodução do fungo? Não. Você simplesmente destruiu temporariamente, né, a estrutura que estava produzindo esse cogumelo. Mas ele continua lá. Então, esse micélio, esse esporo dá origem a um tubo germinativo, uma hifa, e essa hifa dá origem a um micélio. Tá? É esse micélio que vai produzir os nossos cogumelos e vão produzir os nossos bolores. A primeira pergunta, antes de entrar num ciclo de vida. Quando um fungo vai fazer reprodução para produzir esporos sexuados, uma reprodução para produzir esporos assexuados? Isso depende de quê? Será que assim, uma parte do ano é uma coisa, outra parte do ano é outra? Tem a ver com a idade do cogumelo? Não, tem a ver com ela já falou. O que é isso? O ambiente. O ambiente que vai determinar, ele pode fazer as duas coisas. Tá? Se ele vai produzir, a hifa está lá. Se essa hifa vai produzir esporos de origem assexuada ou sexuada. O assexuado, o fungo vai optar, não é assim que, né? Hoje eu estou pensando, está meio quente, reprodução assexuada. É tudo o quê? É um processo que começa em função das condições ambientais. São alterações químicas que ocorrem, fisiológicas, né, que ocorrem no fungo, que ele vai identificar qual a melhor opção. Se uma situação estiver bastante favorável para ele, que significa condições de umidade, né, oxigênio, né, ele não tá numa situação de estresse, ele vai produzir o quê? Vai passar a reprodução assexuada. Ou seja, vão ser produzidas estruturas... Vai ser produzidas... Aqui é uma hifa, vai ser uma estrutura que vai se diferenciar, tá, para produzir esporos, e que vão surgir no ápice dessas estruturas, que podem ser esporângios ou podem ser conidióforos, tá, dependendo do grupo. E, por mitose, esses esporos vão ser produzidos, vão ser liberados. Nada demais. Tá? É um ciclo bastante simples, que vai de esporo, hifa, produção de esporos, novamente por mitose. Tá? Mas aí passa a parte mais difícil, que seria o quê? E quando a situação não é favorável ao fungo, o que ele vai fazer? Ele vai, então, por uma questão de uma resposta fisiológica às condições ambientais, passar, dependendo da espécie, pode ser mais calor ou pode ser mais frio. Tá? Vai passar a fase do ciclo sexuado. Aí que nos interessa, certo? Tá? E vai variar bastante dentre os diferentes grupos. Agora que eu enxerguei os cogumelos na sua blusa. Gente, olha só, ela está cheia de cogumelos, que graça, legal. Esse é uma Amanita muscaria. Tá? Te contaram que ele é alucinógeno? Tá. Só para saber. Então, ele vai optar pela reprodução sexuada. Tá?
Cara, o que isso vai ter? Nossa, vai ter estruturas fantásticas, visíveis a olho nu, né? Que vai produzir gametas masculinos e femininos? Não. Tá? Vai ser uma coisa muito mais simples. Tá? No caso aqui, é o ciclo de uma quitridiomicote. Desculpe estar em inglês, porque, infelizmente, meu tempo estava curtinho. Tá? Aqui, tudo começando com esporos. Sempre quando eu falo com os alunos, gente, por onde eu começo com um ciclo de vida? A gente olha assim, ai, não entendi nada. É sempre assim. Tá? A gente olha um ciclo e fala, ai, não entendi nada, certo? Aí a gente fala, vamos olhar com mais calma? Tá? Eu sempre gosto de começar um ciclo por onde? Pelo gameta. Tá? Porque eu sei, gameta tem que ser obrigatoriamente haploide. E a função de um gameta é encontrar um outro gameta. Tá? Então, nada mais fácil da gente localizar um gameta e vendo aqui, tá? Nesse caso, gametas idênticos, tá? Só que de tamanhos diferentes. Tá? Os quitridiomicotes são os fungos mais simples que nós temos até hoje. Tá? Até no passado, em fósseis, registros fósseis, nós encontramos fungos parecidos com o que nós temos hoje. Então, são organismos bem simples. Tá? Aqui, dentro dos quitridiomicotes, seria um dos mais complexos, porque muitas vezes esse filo ele se reduz a algumas células ou uma célula só de fungo. Tá? Aqui, no caso, nós temos uma coisa muito parecida com as algas, que é o quê? Uma estrutura que eles chamam de esporófito, né? Equivocadamente, como a gente está na botânica, né? Esporófito e um gametófito. Tá? Nós temos o quê? Alternância de gerações muito semelhantes a algumas algas, correto? Então, aqui nós temos o zigoto da origem é um esporófito, o esporófito por mitose produz esporos. Tá? Esse fungo aqui, por que é muito parecido com as algas? Quitridiomicotas são fungos que são predominantemente o quê? Aquáticos. Tá? Daí, talvez, uma semelhança com as algas. Né? Não porque elas tenham perdido, pelo amor de Deus, a capacidade de fazer fotossíntese. Nunca tiveram. Tá? É só o quê? Uma semelhança em termos de adaptações, né, ao meio ambiente. Tá? Então, aqui produz um esporófito, produzindo esporos, 2N, tá? E fica nisso daqui indefinidamente, enquanto a situação for favorável. Quando a situação passa a ser desfavorável, que isso pode significar o quê? A água ficou fria. Tá? Ele passa para a reprodução sexuada. Aí sim, esses esporângios que antes produziam os zoóspos, agora vão ficar numa forma de dormência, todo esse gametófito pode morrer, fica só aquele nosso esporângio de resistência, fica lá quietinho. Situação fica melhor? Aí sim, dali de dentro, antes de germinar, os núcleos sofrem meiose, tá? E vão produzir uma célula que vai se fixar e vai se transformar num gametângio. Tá? E esse gametângio, aí a gente pode dizer, será que isso daqui é uma diferenciação sexual? Desse gametângio, a gente consegue diferenciar, desse gametófito, a gente consegue diferenciar um gametângio feminino e masculino? Tá? Por padronização, a gente diz que o gametângio, o feminino, seria aqueles que vão dar os gametas maiores, flagelados, os dois estão flagelados, os maiores seriam originários de gametângios femininos e os menores de gametângios masculinos. Tá? Diferenciação sexual? Será? Masculino e feminino? Eu acho que se chamasse de mais e menos também daria certo. Né? Aqui nós temos também um grupo de fungos bastante simples, tá? Que não tem mais alternância de gerações. Tá? Agora, é só um indivíduo que chega à fase adulta, e esse indivíduo ele é haploide. Tá? Que são, por exemplo, os bolores. Esses nunca vão produzir cogumelos, nem quitridiomicote. Tá? São os bolores do pão, por exemplo, ou do mofo do morango. Tá? Bastante comum que sejam zigomicotas. Novamente, esses fungos são muito simples. Eles são ainda não septados, né? E não vão se diferenciar. Não tem gameta masculino nem feminino. Sequer tem alguma coisa que a gente pode chamar de gameta especificamente. Tá? Mas acontece o quê? Uma atração sexual, né? Entre duas hifas, ou certamente, uma atração química entre duas hifas. Tá? Essas hifas elas começam a ficar mais túrgidas. Tá? E aqui no ápice nós estamos vendo, pode se chamar de gametângio, né? Com núcleos azuis, outros núcleos vermelhos. Eles vão se encontrar plasmogamia, cariogamia, já que os núcleos eram N,
tá? Agora vai dar origem a um zigoto 2N. Tá? Esse zigoto, na mesma situação, ele é microscópico, a gente não consegue ver. Todo o resto do fungo morre, fica só quem? Esse zigoto esporângio, tá? Que ele é uma célula de resistência, uma parede extremamente espessa. Tudo morre, fica ele. Tá? A situação ficou melhor? O que vai acontecer? De dentro desse esporângio vai surgir, as células, os núcleos vão sofrer meiose, vai surgir um esporóforo e um esporângio, liberando novamente esporos N, haploides, tá? Que vão crescer e podem passar para a reprodução sexuada ou assexuada. Novamente aqui, são fungos simples, né? Não tem alternância de geração, o indivíduo que chega à fase adulta é um indivíduo haploide. Né? Agora a gente passa aos fungos com hifas septadas. Esses fungos eles são considerados mais complexos, tá? Mais simples que trídio. Melhorou um pouquinho, mais complexo, zigomicota. Agora, os fungos de hifa septada seriam fungos um pouco mais complexos e que conseguem produzir estruturas visíveis a olho nu. Tá? Muitos desses fungos, que são os ascomicota, do filo ascomicota, no passado, a gente não, eles eram chamados de fungos imperfeitos. Por que fungos imperfeitos? Porque a gente não conhecia, tá, o ciclo todo dele. A gente só conseguia ver a fase assexuada, que são o quê? Os bolores. Tá? Só que depois, com o tempo, começou-se a estudar mais a fundo esse grupo de fungos e conseguiu-se observar a fase sexuada. Tá? Observou-se que existe fusão de hifas e que produz uma estrutura do tipo de um zigoto ou de um esporângio. Só que uma estrutura microscópica, produtora de esporos. Tá? Só que essa estrutura era tão rara de acontecer e era microscópica, por muito tempo a gente não conseguia fechar esse ciclo de vida. Tá? Mas depois, por exemplo, penicilina, o aspergillus ou penicílio, tá? Estavam nessa situação. Tá? Não formava nenhuma estrutura macroscópica e a microscópica a gente só conseguia ver a reprodução assexuada. Tá? Diferente de outros fungos, tá? Outros cogumelos, que formam ascomas evidentes, macroscópicos. Tá? Então, nesse caso, o que a gente está vendo? Quando a gente, então esse ascoma, esse cogumelo que a gente está vendo, é uma estrutura reprodutiva? Não. Né? Ela é o quê? Ela é só uma estrutura que surge após a existência de uma fecundação. Tá? Então, ela só produz os esporos. Então, temos aqui, vamos começar pelos esporos ali, os ascóspores N. Tá? O ciclo de vida, 99,9%, tá? São de células, de núcleos haploides. Tá? Então, um esporo N dá origem a uma hifa, e essa hifa, em situação favorável, reprodução assexuada. Uma situação desfavorável para o fungo, vai passar a fase sexuada. Tá? Aí vai ter uma diferenciação nessas hifas. Tá? Quem vai atuar como gametas são as hifas novamente. Tá? Mas só que agora a gente consegue ver morfologicamente uma diferenciação das hifas. Tá? A gente chama, aqui está chamando nesse slide, tipo A ou tipo Azinho, Azão. Tá? Nos livros didáticos, geralmente, vão chamar uma hifa masculina e uma hifa feminina. Tá? Isso mais em função do tipo, uma hifa que vai doar os esporos, ou doar os núcleos, uma outra hifa que vai receber esses núcleos. Tá? Então, nós temos aqui o ascogônio e o anterídeo. A hifa que se diferencia em anterídeo, que é essa daqui, tá? Ela toca o ascogônio e transporta os seus núcleos para dentro do ascogônio. Tá? Uma plasmogamia, ele transporta os seus núcleos para dentro do ascogônio, que organiza um novo tipo de hifa, que é uma hifa agora não mais com um núcleo só, é uma hifa com dois núcleos, uma hifa dicariótica, que é a hifa que vai produzir, que vai formar os ascomas. Tá? Então, a reprodução sexuada, sexo, será que teve? Foi só aqui. Tá? Uma hifa jogando seus núcleos para dentro de uma outra hifa. Tá? O ascogônio, então, organiza o ascoma. Tá? Esse ascoma, que é essa estrutura macroscópica, tá? Vai produzir os esporos. Antes da estrutura produzir esses esporos, na última célula dessas hifas dicarióticas, os dois núcleos vão sofrer cariogamia. Tá? Mas, logo em seguida, meiose.
Tá? Então, novamente, voltou à condição haploide, e os esporos que essas células vão produzir vão ser esporos haploides, chamados de ascósporos, né? Que vão cair no meio favorável para dar origem novamente, é isso aqui que era, para dar origem novamente a uma hifa haploide. Tá? Então, já um fungo complexo, teve sexo? Não, né? Só fusão de hifas, né? E o que seria o grupo de fungos mais complexos? Tá? Hoje em dia, o mais complexo são os Basidiomycota. Tá? Agora sim, agora deve ter uma diferenciação sexual, o negócio deve ficar bom. Tá? Voltou tudo de novo. Tá? Agora, quem vai trabalhar como gametas ainda são as hifas, e também agora as hifas sequer têm diferenciação. São duas hifas idênticas, tá? Duas hifas haploides. Tá? Cadê as hifas? Ali em cima. Tá? Duas hifas idênticas, ó, esporo, hifa, duas hifas compatíveis, mais e menos, não tem masculino e feminino, não tem nenhuma forma de diferenciação, se encontram, plasmogamia, e essa hifa agora dicariótica, com os dois núcleos, né, do tipo A, o do mais e do menos, vão produzir aquele nosso basidioma, nosso odioso cogumelo, que a gente deu um bico. Tá? Quando a gente destruiu o cogumelo, a gente destruiu isso. Tá? A estrutura que está produzindo, a situação que está produzindo esse cogumelo, ela continua lá em cima, lá em cima aqui, mas é lá embaixo, no solo. Tá? Continua produzindo o encontro daquelas hifas e produzindo aqueles nossos basidiomas. Tá? Então, novamente, na última célula lá daquele basidioma, nós temos uma célula com dois núcleos diferentes que vão sofrer o quê? Ali, cariogamia, e logo em seguida, meiose. Tá? Aí, novamente, esses esporos vão ser liberados, né? Vão dar origem, um esporo haploide, dando origem a uma outra hifa. Aqui também, 99,9% do ciclo de vida, os núcleos são haploides. Tá? Os únicos núcleos diploides são aqueles, o último núcleo ali do basidioma, ou a última célula do basidioma, ou a última célula do ascoma. Tá? Aqui é um outro fungo também, que é parecido com aquele dictiófora, né? Muito comum, muito fotografado, muito filmado em time-lapse, né? Que é lindo na hora que ele começa a surgir e começa a liberar esse indúzio. Tá? Até tem uma foto ali, mas assim, é um dos cogumelos assim, mais bonitos e mais fotografados, filmados do mundo. Tá? O japonês, então, não sei porquê, mas ele adora filmar em time-lapse. Tem várias formas, vários vídeos com esse fungo. Tá? Então, apesar de nós, em fungos, a gente observar essas formas de cogumelos extremamente interessantes, exóticas, tá? Isso não tem nada a ver exatamente com a fecundação. Tá? Isso tem a ver com a estrutura que está liberando os esporos, como se fosse um esporanjo, né, das samambaias, só está liberando aqueles esporos. Na verdade, toda coisa interessante, né, que é a fusão e a produção de uma hifa dicariótica, no caso do fungo, ocorre onde você não está vendo. Está no solo ou na madeira, qualquer substrato onde o fungo está crescendo. Tá bom? Uma outra coisa, a Cete mostrou o egônio, né, que tem a conjugação. Tá? Em Glomeromycota sequer tem reprodução sexuada. Sabe as micorrizas? Não tem reprodução sexuada. Assim, como é que acontece, então, a variabilidade genética? Tá? É por reprodução parasexual. Nada mais sem graça. Ou, então, bem interessante, se você pensar, um encosta no outro, assim, passa os núcleos para cá, devolve alguns, tchau. Né? Pode ser também um avanço, quem sabe. Tá? Assim, não tem realmente produção de esporos, nada disso. São duas hifas que se encontram, trocam núcleos e tchau. Né? Gente, eu sei que é rápido, que fala muita coisa, mas espero que tenha dado uma noção para vocês do que é reprodução em fungos. Tá bom? Obrigada. Perguntas? Não, ninguém vai perguntar onde é que pode conseguir um chazinho, um cogumelo psicodélico? Sempre me pergunta, no final da palestra vai ter chazinho? Não.
É inevitável. Obrigada, professora, pela palestra. Agora, Carla vai falar. Tem uma pergunta de curiosidade. Esse cogumelo último que você mostrou, que parece o anterior, eu não sei qual era a diferença. Ele é... Isso. Ele é daqueles que à noite ele fica fluorescente? Só curiosidade, não? Porque eu lembro de ter visto um nesse estilo véu da noiva, né? Assim. É muito legal. Lindo. Assim, tem cogumelos que são luminescentes. Tá? Tem até maluco que pega o tronco onde ele tem, vou levar para casa para ver se ele brilha, que é mágico. Tá? Tem gente que faz isso mesmo. Tá? Alguns são luminescentes. Esse dictiófano nós temos aqui perto. Assim, na Quinta da Boa Vista, ali perto do Horto, tem esse véu de noiva. Tá? O amarelo nunca vi, mas o branquinho tem, até nós temos na nossa coleção. Mas está meio mal, porque os alunos ficam assim, que legal! Aí não sei porque começou a ficar meio ruim. Tá. Eu estou vendo. Geralmente tem. Aumenta o número de sinapses, é isso. Há muitos e muitos anos. Estão retomando. Como eu falei, na década de 60 tinha muita gente trabalhando com isso. Agora estão voltando. Eu queria tanto participar de um grupo. Sim. No comércio, hoje em dia, assim, no comércio né, popular de cogumelos, tá? Tem o juba de leão. Tá? Diz que você que tem, conhece, Lana? É um cogumelo assim que parece. Não. Vocês só levam na maldade, não tem nada a ver com psicodélico. É o que o pessoal usa para melhorar a cabeça, a memória, ser mais estimulante para a cabeça. Entendeu? E o marido dela trabalha com cogumelos comestíveis. Tá? Então, é o juba de leão, parece uma juba branca de leão, assim, mas ele vem em cápsulas também. Tá? Eu não sei se funciona, só sei que eu tomei, achei bom, achei que eu fiquei mais inteligente, mais esperta, mais antenada. Não sei. Eu tomei assim, então vai funcionar. É caro, né? Então vai funcionar. Estou mais ligada, estou mais esperta do que se eu não estivesse tomando. Tá? Menos cansada. Tá? Mas já tem esse. Tá? Tem outros cogumelos que já são vendidos como medicamento, como o cogumelo do sol, o Agaricus blazei, né, que é o cogumelo do sol, que ele é rico em vitaminas. Né? Cogumelos têm proteínas também, tá? Várias substâncias que é bom para as pessoas que estão com uma deficiência, né, na sua alimentação. Pois é, eu costumo dizer que os cogumelos são todos comestíveis. Pelo menos uma vez. Tá? Tem cogumelos que são utilizados na culinária há milhares de anos, literalmente milhares de anos. Tá? Como alimento realmente, porque eles são ricos em proteínas. Tá? Assim, igual a carne? Não, mas a carne a gente não absorve tudo que a proteína da carne, do cogumelo, mais de 70%. Então, eles são ricos em proteínas e vitaminas. Tá? Então, eles fazem bem para a gente. Principalmente o pessoal que é vegano, né, vegetariano, tem que ter uma fonte de proteína. E, nesse caso, não é animal. Tá? Então, cogumelo, comam cogumelos. Tá? Depois, Lana, bota a banquinha ali, que eu estou participação na venda dos cogumelos. Né? Então, mas alguns, basta você comer 2 centímetrozinhos, assim, ó, quadrado de um cogumelo, tá? Que leva à morte de uma pessoa adulta em algumas horas. Comeu aqui, caiu ali. Tá? Assim, mas é um cogumelo totalmente assim, inocente. Sabe? Tipo um champignon mais compridinho, assim. Tá? Inocente, você comeria na boa, uma única vez. Né? E outros são meio indigestos também, aquele orelha de pau, é meio difícil de comer.
Mais alguma pergunta? Professora, muito obrigada aí pela palestra, trazendo essas curiosidades, maravilhoso. Mal educada, eu não agradeci a organização, a equipe do